Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma série brasileira que acabou de estrear na Netflix, que vai contar um pouco da história do nosso folclore brasileiro. Eu tô falando da série Cidade Invisível. Então, se você tá a fim de descobrir um pouco mais aí sobre essa série, fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai conversar um pouco mais sobre cada detalhe que essa nova produção da Netflix traz pra gente. Bom, pessoal, eu não sei você, mas eu fico bastante curiosa quando eu fico sabendo que vai estrear algum filme ou alguma série brasileira que tem uma temática que vai um pouco diferente daquilo que a gente já está acostumado a assistir nas novelas. E Cidade Invisível, basicamente, é uma série que vai retratar aí o nosso folclore brasileiro. Então, eu fiquei bastante curiosa para ver qual seria o resultado dessa série. E desde que eu assisti o trailer dessa série, eu fiquei bastante curiosa para saber qual seria o resultado final aqui dessa produção. Afinal de contas, ou essa série iria dar muito certo, ou então iria dar muito errado. Eu acho que esse é o tipo de história que existe pouco espaço para o meio termo, né? Ou você acaba abordando essa história aqui de um modo que seja bastante convincente para o público, ou então você vai acabar arruinando tudo. Então a série finalmente saiu e agora eu vou contar para vocês um pouco das minhas impressões sobre ela. Cidade Invisível é o primeiro live action do Carlos Saldanha, que já é bastante conhecido por trabalhos como A Era do Gelo, que tiveram bastante sucesso, assim como a animação Rio e também a animação Touro Ferdinando. A história aqui, então, de Cidade Invisível vai contar a trajetória do policial ambiental Eric, que é interpretado pelo ator Marcos Pigossi, que, por sinal, faz um excelente trabalho aqui nessa série. E esse policial acabou de perder a sua esposa em um incêndio misterioso que ninguém sabe como começou. E quando ele começa, então, a ir atrás de evidências, né, a ir atrás de pistas sobre o que realmente aconteceu com a sua esposa, e vai acabar se deparando com alguns mistérios que envolvem aí toda essa questão do nosso folclore. E tudo isso pode acabar tendo uma ligação bastante forte, não só com a morte da sua esposa, mas também com outras questões que vão sendo levantadas aqui ao longo da série. Então essa série ela vai seguir uma linha aí de série investigativa, além de retratar também toda essa questão aí da fantasia, né, do folclore brasileiro. E essa mistura que aparentemente parece ser algo um pouco estranho, que parece que vai dar tudo errado, na verdade, ela acaba dando bastante certo aqui nessa série. Isso foi algo que me deixou bastante feliz ao assistir a produção, porque a gente realmente tinha todo esse receio, né, de que essa mistura aí pudesse não dar muito certo. Porém, o trabalho realizado aqui, ele é muito competente, é algo muito bem feito, não só no aspecto da história, mas também em relação a outras coisas que são executadas aqui de forma muito bela e que você sente bastante prazer assistindo. E uma das coisas que é feita com bastante competência é que é toda essa releitura aí dessas entidades do nosso folclore. Aqui você tem eles juntos ali, meio que unidos em um grupo, e isso tudo ajuda não só a contar a história, né? Ajuda não só a inserir todos esses personagens no contexto da história, mas também faz com que cada um deles ali tenha o seu momento de destaque, tenha o seu papel a ser desempenhado aqui na história. Então, aos poucos, você vai vendo que cada um deles tem uma certa função, tem um certo envolvimento com tudo que está acontecendo aqui, e isso é algo muito bacana da gente ver. Além disso, a gente tem uma certa contemporaneidade aqui na retratação dessas entidades, né, desses seres. A gente percebe que eles acabam sendo pessoas bastante reais, bastante possíveis de existir, e lá no fundo existe todo esse mistério deles com essa questão aí do folclore, com essa questão de quem eles são na verdade, por trás de toda aquela aparência que eles demonstram. E tudo isso é feito de uma maneira muito natural aqui na série, de uma maneira muito orgânica, de forma que tudo acaba funcionando muito bem e de forma bastante harmônica. Então você não tem aqui aquela sensação de que eles estão tentando forçar a barra ou de que fica algo muito grotesco sendo retratado aqui. Não, isso é feito de forma natural, então é algo que é muito bacana da gente conseguir assistir aqui nessa série. E com relação ao visual da série, né, ao valor de produção que a série acaba demonstrando aqui pra gente, cara, não tem o que a gente criticar aqui, porque de fato eles fizeram um excelente trabalho visualmente falando. A gente tem aqui uma fotografia muito bonita, os próprios cenários que são mostrados aqui, né, toda a ambientação. Apesar da história se passar numa cidade grande, né, mas eles acabam fazendo com que tudo acabe funcionando de maneira muito bem feita aqui e de maneira bastante convincente, né.
E essa parte visual aí também é algo que se encaixa muito bem na história. E além disso tudo, a gente tem, gente, uma abertura aqui que é simplesmente maravilhosa. Não deixa a desejar para nenhuma produção estrangeira. E eu digo para você que, se você puder, não pule a abertura, assista pelo menos uma vez, porque afinal de contas, quem fez esse trabalho aqui, né, a pessoa ou as pessoas responsáveis aqui por criarem essa abertura, fizeram de fato um excelente trabalho. A abertura, ela tem tudo a ver com o tema da série, com todo esse clima de mistério, com todo esse clima de investigação que a série traz pra gente. Então é algo realmente muito bonito da gente ver. Então não pula a abertura, assiste porque vale a pena. Com relação ao elenco, né, a gente tem aqui o Marcos Pigossi sendo o protagonista, mas a gente vai ter também outros atores aqui como a Alessandra Negrini interpretando a Cuca. A gente tem Fábio Lagos e outros atores que acabam desempenhando muito bem aqui o seu papel, inclusive os atores que interpretam ali as entidades do folclore. Eles estão muito bem no papel, estão bastante à vontade e eles conseguem transparecer bastante naturalidade quando eles estão ali interpretando cada um o seu papel. Então é algo que também funciona muito bem aqui na história, também é o desempenho dos atores. Apesar da gente ter aqui sim um ótimo produto, eu tenho que fazer uma pequena ressalva, e isso vale não só para essa série, mas para todas as séries que pretendem contar uma história que é local, uma história que é regional para públicos maiores do que aqueles públicos regionais. Bom, galera, usando aqui como exemplo uma outra série que eu assisti recentemente, Equinox, a gente tem algo um pouco semelhante acontecendo aqui em Cidade Invisível, que é o fato da gente ter uma história regional, uma história local, que faz parte da cultura de um determinado país, sendo contada para públicos maiores, né? A gente não sabe exatamente quais as pretensões aí da Netflix com a série em si, mas eu creio que outros públicos, além do público brasileiro, também vão assistir a produção. E quando se trata de pessoas que não conhecem determinada cultura, que não conhecem determinada história de algum país, eu acredito que é sim importante que você consiga alcançar também esses outros públicos. De que forma? Esclarecendo para esse público todo o contexto daquela história que você está contando. Porque para mim, que sou brasileira, é muito simples você me mostrar ali a Cuca, você me mostrar o Saci, você me mostrar o Curupira, que são entidades, que são seres que fazem parte da nossa vida como um todo, né? Desde a nossa infância a gente escuta essas histórias, essas lendas, então a gente não precisa de muitas explicações para saber quem é quem, né? Para saber quem são os personagens, qual o contexto da existência deles, então pra gente é muito fácil de compreender e acompanhar a história. Porém, para pessoas que não estão acostumadas com isso, para públicos talvez estrangeiros, pessoas que não conhecem muito bem essas histórias, até mesmo para as novas gerações, né, que talvez não escutem tanto assim quanto outras gerações falar dessas lendas, fica um pouquinho difícil às vezes de talvez acompanhar todo o contexto desses personagens, dessas entidades que são apresentadas aqui. E eu fiz essa comparação com o Equinox exatamente porque essa série também mostra aí uma história que fala de uma cultura regional, que fala de uma cultura específica ali de um país. Então, para quem não está familiarizado com isso, algumas cenas e algumas questões acabam ficando às vezes um pouco obscuras para a gente conseguir entender, para a gente conseguir acompanhar. Isso, querendo ou não, pode acabar sim afetando a experiência do espectador, né? Pode ser que não seja tão legal assim você assistir uma série que você não consegue entender exatamente todo o contexto dela, que você não tem muito conhecimento sobre tudo que está acontecendo ali por trás de toda essa história, né? Então eu acho que é importante que a série, aqui nesse caso, Cidade Invisível, ela mostrasse de maneira um pouco mais clara para o público, né, quem são essas entidades, e não apenas mostrasse eles ali como se todo mundo tivesse a obrigação de conhecer quem são cada um deles. Eu acho que é importante sim mostrar de maneira um pouco mais clara, de maneira um pouco mais detalhada o contexto dessas lendas, o contexto dessas histórias aí, desses personagens. Bom, então se você está aí se perguntando se vale a pena ou não dar uma conferida nessa série, a minha resposta para você é sim, vale a pena. Não só pelo fato da série trazer de volta, né, resgatar aí toda a nossa cultura, toda a história das nossas lendas brasileiras, mas também pelo fato de que a história em si, ela funciona, ela dá certo. A gente consegue ter aí uma curiosidade bastante grande em querer descobrir o que há por trás de todos esses mistérios que são mostrados aqui.
a gente se sente um pouco parte ali daquela investigação que o protagonista acaba fazendo. Então, eu diria até que essa escolha de colocar a série nesse clima investigativo, nesse clima de mistério, ele acaba ajudando bastante não só a contar a história, mas também a conseguir ambientar de maneira mais natural todos esses seres. Até porque cada uma dessas criaturas tem o seu próprio mistério, então uma coisa acaba combinando bastante com a outra. Então, galera, se você já assistiu essa série, se você já deu uma conferida aí nos episódios, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou dela e caso você ainda não tenha assistido, se você pretende assistir Cidade Invisível. E, galera, não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, isso é muito importante para o nosso canal. Também é importante que você se inscreva caso essa seja a sua primeira vez por aqui. Deixa o seu comentário que é pra gente poder interagir um pouco mais. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo e a gente se vê numa próxima.